Boa tarde, senhores deputados. Reabrimos a sessão. O deputado Mauro de Nadal, presidente, está em Brasília, então nos pediu para presidir a sessão. Vamos para a ordem do dia. Nós temos votação e redação final do PL 88/2022, autoria do deputado doutor Vicente Caro Preso, altera o artigo 1º da Lei 17.492, que dispõe sobre a responsabilidade territorial urbana, o parcelamento, o solo e as novas modalidades urbanísticas para fins urbanos e rurais no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Em votação, aprovado. Proposição PL 34/2023, autoria do deputado Márcio Machado, declara de utilidade pública o Grupo de Operações de Resgate Voluntário, GOR, e altera o anexo único da Lei 18.278, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para nele fazer constar o nome de tal entidade. Em votação, aprovado. Proposição 239, pedido de informação, deputado Neudi Sareto, solicitando à Secretaria de Estado da Saúde informações acerca da fila de espera de procedimentos cirúrgicos eletivos na especialidade de ortopedia de alta complexidade. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 240, deputado Marquito, solicitando à secretária de Estado da Saúde informações acerca do número dos casos de infecções sexualmente transmissíveis em pessoas acima de 60 anos. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 241, deputado Marquito, solicitando à secretária de Estado da Saúde informações acerca do número de vítimas de queimaduras atendidas no Estado. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 242, deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações sobre o funcionamento e resultados gerados pelo grupo de trabalho proposto para estudar a possibilidade de implementação da descompactação da tabela de vencimento magistério. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 243, deputado repórter Sérgio Guimarães, solicitando ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das máquinas e veículos da Secretaria de Infraestrutura na região de São João de Cima, no município de Calmon. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 244, deputado repórter Sérgio Guimarães, solicitando ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da ponte sem cabeceiras no município de Rio das Antas. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 834, deputado Nilson Berlano, manifestando aplauso à senhora Camila Aparecida Mafra, coordenadora do grupo Henry Schein Brasil, por ter sido eleita uma das melhores empresas para trabalhar em Santa Catarina. Em discussão,
Em votação, aprovado. Moção 835, deputado Nilson Berlano, manifestando aplauso ao senhor Gilmar Barreto, reitor da UDESC, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 836, deputado Nilson Berlano, manifestando aplauso ao senhor Ovande Rosentock, presidente da Schultz S.A., pela menção honrosa na outorga da Medalha do Mérito Nacional, que será concedida na Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 837, deputado Jair Mioto, manifestando aplauso ao bispo da Igreja Palavra Viva Church, senhor Pedro Flori Ramos, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, com a palavra, deputado Mioto. Senhor presidente, apenas para reforçar o trabalho feito pela Igreja Palavra Viva, Bispo Pedro Flori Ramos, é um trabalho de referência, padrão, um trabalho relevante aqui na Grande Florianópolis, em todo o estado, outros estados também, ministério também internacional em outros países, e pedir o apoio dos senhores deputados, alguém que faz a diferença na comunidade, aqui na nossa região, Bispo Pedro Flori Ramos, uma pessoa de muito trabalho, muitos serviços prestados, não só na questão espiritual, mas também na questão social e na questão musical também. A produção da Igreja Palavra Viva é algo muito relevante a nível de país, a nível internacional. Então, apenas pedir o apoio aí a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Incluída a vossa manifestação, a moção 837. Proposição 838, deputado Lucas Neves, manifestando aplauso ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Otacílio Costa, senhor Luiz Fernando Oliveira de Souza, pela passagem do aniversário de instituição do Poder Legislativo no município. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 839, deputado Lucas Neves, manifestando aplauso ao prefeito de Bom Retiro, senhor Albino Gonçalves Padilha, pela realização da 15ª edição da Festa Estadual do Churrasco. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 840, deputado Rodrigo Minotto, manifestando aplauso ao atleta e treinador Augusto Costa por sua atuação inovadora no Muay Thai e MMA. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 841, deputado Nilson Berlano, manifestando aplauso ao reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, senhor Gilmar Barreto, por ter melhorado em todos os conceitos e subido de posição na avaliação do Índice Geral de Cursos do ano de 2021. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 842, deputado Altair Silva, manifestando apelo ao diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, para que realize a revitalização da ponte do Rio Uruguai. Em discussão, a palavra ao deputado Altair Silva, autor da proposta. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Maurício Curilac, que preside a sessão. A ponte do Rio Uruguai, que liga o estado de Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, especificamente Chapecó, precisa de permanente manutenção.
inclusive a necessidade também de fazer uma caixa de brita antes dessa entrada da ponte, porque ela está numa curva e volta e meia ocorre também acidente. Por isso, nós fizemos essa solicitação para que esta casa encaminhe ao DENIT. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, aprovado. Moção 843. Presidente, uma questão de ordem. Pela ordem, deputado Fernando Craig. Pela ordem, só gostaria de anunciar e agradecer a presença do vereador Márcio JF, vereador mais votado de Caçador, e a vereadora Silvia, também do MDB lá de São Domingos. Sejam muito bem-vindos. Recebo o nosso cumprimento. Proposição 843, deputado Lucas Neves, manifestando apelo ao secretário de Estado da Saúde para que empreenda esforços no intuito de abrir ao público o serviço de emergência da nova ala do Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos, no município de Laje. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Lucas Neves. Presidente, nós estamos apresentando aqui uma moção de apelo ao Governo do Estado, à Secretaria de Estado da Saúde, em relação à emergência planejada para a nova ala do Tereza Ramos. Nós sabemos que faltam agora alguns detalhes, como a aquisição de mobiliário e também de alguns portões, que permitirão a abertura dessa estrutura. E diante da situação que a gente está vivendo com a unidade de pronto atendimento, a UPA, que atende além de Lajes toda a região, onde as pessoas estão reclamando da demora para o atendimento, eu reforço esse apelo aqui ao Estado, que abra a emergência da nova ala, que é um hospital público estadual, e desta forma, além de trazer mais dignidade ao atendimento, vai desafogar bastante o atendimento que nós temos hoje represado na unidade de pronto atendimento, a UPA. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado. Em votação, aprovado. Moção 844, deputado Napoleão Bernardes, manifestando aplauso ao presidente da Sicredi Vale Litoral SC, senhor José Domingos de Andrade, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 845, deputado Camilo Martins, manifestando aplauso à presidente da Associação Amigos DAO do município de São José, senhora Vivian Budenmuller, pela seleção para participar do Festival de Dança no município de Joinville. Em discussão, em votação, aprovado. Pela ordem, deputado Ivan Nato. Só para comunicar que nós temos um aniversariante do dia hoje aqui na Assembleia, o deputado Altair Silva, que comemora aniversário aí. Parabéns para ele, um grande parceiro nosso, amigo aqui do Parlamento. Todo mundo gosta muito dele aí. Felicidades, viu, deputado Altair? Nossos parabéns aí ao colega Altair. Proposição 846, deputado Rodrigo Minotto, manifestando aplauso ao presidente do Instituto Arvoredo de Basquetebol, senhor Nathaniel Paulo da Silva, pelos relevantes serviços prestados à comunidade do bairro Ingleses, no município de Florianópolis. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 847, deputado Márcio Machado, manifestando apelo ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, para a implementação de via marginal na rodovia BR-282, no acesso ao município de Bom Retiro, bem como no acesso ao município de Bocaina do Sul. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Em exercício, deputado Maurício Kudilar, que meu cumprimento aos nobres colegas. BR-282, no qual nós temos dois municípios muito importantes na Serra Catarinense, que é Bocaina do Sul e Bom Retiro. Estou solicitando ao DENIT recursos para marginais. A cidade há muito tempo espera essa melhoria, deputado Fernando, para que possa ter um embelezamento, para que possa realmente ter algo melhor, para as pessoas chegarem lá, parece um faroeste. Tu chega, está sem asfalto, o município não pode aplicar recurso, está na área de domínio.
Já fiz esse pedido pessoalmente, agora fazendo pela Assembleia, para que o DENIT possa colocar nessa leva de recursos do governo federal um projeto para que a gente possa melhorar a estrutura de Bocaina do Sul e também do portal da Serra Catarinense, que é Bom Retiro. Obrigado. Em votação, aprovado. Moção 848, deputado Lunelli, manifestando aplauso à presidente do Conselho Regional de Enfermagem, senhora Maristela Assunção de Azevedo, pela passagem do Dia do Enfermeiro e do Técnico de Enfermagem. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 849, deputado Lunelli, manifestando aplauso ao presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, senhora Giane Raut Prost Leite, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 850, deputado Márcio Machado, manifestando apelo ao presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, para que cobre das operadoras de telefonia móvel a instalação de uma antena transmissora na localidade de Vacas Gordas, no município de Urubici. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 851, deputado Márcio Machado, manifestando apelo à coordenadora do Fórum Parlamentar, deputada Carolina Detone, para que aprove o projeto de lei 340/2023. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 852, deputado Márcio Machado, manifestando apelo à coordenadora do Fórum Parlamentar, deputada Carolina Detone, para que aprove o projeto de lei 9235 de 2017. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 853, deputado Lunelli, manifestando aplauso ao policial penal Alexandre Fabiano Mendes pela posse como presidente da Associação dos Policiais Penais e Agentes de Segurança Socioeducativos do Estado de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 854, deputado Maurício Peixe, manifestando aplauso ao presidente da Sociedade Harmonia Lira, senhor Álvaro Calduro de Oliveira, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 855, deputado Maurício Peixe, manifestando aos familiares do senhor Valdir Marcos Fruit pesar por seu falecimento. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 856, deputado Napoleão Bernardi, manifestando aplauso ao senhor José Ivaldo Có pelo título de profissional do ano de 2023 pela Associação Brasileira de Supermercado. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 857, deputado Maurício Kudlar, manifestando aplauso à diretora do Colégio Agrícola de Campo Herê, SEDUC, senhora Cleci Finardi, pela passagem de aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 858, deputado Maurício Kudlar, manifestando aplauso ao policial penal catarinense Ferdinando Gregório Quirino da Silva pela posse como presidente nacional da Associação dos Policiais Penais do Brasil. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 859, deputado Massoco, manifestando aplauso
ao presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do município de Concórdia, senhor Gelson Grando, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 860, deputado Maurício Goulart, manifestando aplauso aos proprietários do restaurante Senhor FS, senhores Felipe Siqueira e Denir Hart, pela inauguração no município de Maravilha. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 861, deputado Lunel, manifestando apelo ao presidente da Câmara dos Deputados, senhor Arthur Lira, para que seja aprovado o projeto de lei 114, que regulamenta o exercício da profissão de quiropraxista. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 862, deputado Dr. Vicente Caro Preto, manifestando aplauso à presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, senhora Ana Clara Frander Chiodini, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 863, deputado Altair Silva, manifestando apelo à presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, para que estabeleça marco temporal como tese para a demarcação de terras indígenas. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Altair Silva. Deputado Maurício Goulart, a Constituição de 1988, no seu artigo 231, deixa bem claro que as terras indígenas eram a terra na qual os índios ocupavam naquele momento, e que a própria Constituição estabeleceu que a União teria um prazo de até 5 anos para demarcar novas terras indígenas. Ocorre que esses 5 anos transcorreu, encerrou em 1993, e agora o Supremo Tribunal Federal, embora já tenha decisões nesse sentido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, vem à tona com a mesma matéria. E o atual presidente da República é um apoiador dessa tese. E nós temos essa decisão agora para o dia 6 de junho, está marcada, pelo menos, pelo STF, e nós pedimos para que o marco temporal não seja revisto, seja mantido o que está na Constituição, de forma bem clara na lei, e que as terras indígenas são aquelas em que haviam índios em 1988. Está bem pacificado na Constituição. Além de que todas as comunidades indígenas, inclusive aqui de Santa Catarina, elas não reivindicam mais terra, e sim reivindicam políticas públicas na área da saúde e da educação, para que possam manter a cultura, as tradições e também a subsistência. Portanto, demarcar novas terras indígenas é estabelecer um conflito agrário totalmente desnecessário. Portanto, eu peço a aprovação da presente emenda. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, deputado Marquito. Obrigado, senhor presidente. Eu queria aqui trazer um tema de discussão que eu já trouxe em tribuna sobre a questão do marco temporal, A gente tem essa concepção do marco temporal sobre algo que supera a Constituição Federal, que garante, a condição de indígenas como cidadãos e cidadãs brasileiros. Porém, o marco temporal é uma tese jurídica, do ponto de vista que foi utilizada em alguns processos de demarcação e de reconhecimento de algumas terras indígenas do Brasil. E essa tese jurídica, ela é baseada em algo que os estudos antropológicos que precedem o estudo para a demarcação de território indígena considera outros aspectos, que são aspectos das condições, do histórico de atuação, de demarcações, muitas vezes dadas por habitação, por utilização daquele espaço como espaço que muitas vezes a demonstração agrícola ou da própria composição da floresta é demarcada pela presença ou não presença indígena, e também em estudos e relatos
da presença através de documentos históricos, né? Então, eu venho acompanhando, já me posicionei aqui no plenário, venho acompanhando essa discussão sobre o marco temporal. Queria dizer que, por exemplo, o marco temporal, ele não atinge a questão da homologação e do reconhecimento da terra indígena Morro dos Cavalos, por exemplo. A própria terra indígena lá dos Laclanô-Choclen, no Vale do Itajaí, no Alto Vale, não está posicionada em relação ao marco temporal. Então, acredito que não traga impactos diretos para o território de Santa Catarina. E, mais do que isso, hoje, Santa Catarina tem 0,8% do território em terras indígenas demarcadas e reconhecidas. Se for ampliar, conforme tem solicitações no Ministério da Justiça, nós vamos para 1,02% do território catarinense. Então, é um debate que a gente tem que fazer nessa casa, com qualidade. Eu acho que a casa tem colocado um peso enorme sobre o marco temporal, que não vai trazer o resultado do qual esse debate está sendo colocado. E eu acho que o STF vai fazer a sua avaliação na primeira semana de junho, e que com certeza vai trazer as consequências do qual a sociedade precisa entender e resolver esse problema, que é uma crise aprofundada, especialmente entre os agricultores, os indígenas no nosso território, e nós, enquanto parlamentares, ajudarmos na resolução desse problema, desse conflito. A Constituição Estadual já garante a questão das indenizações, a Constituição Federal garante o reconhecimento e o pagamento pelas infraestruturas. Então, eu queria votar contrário a esse requerimento. Com a palavra, o deputado Thiago Zilli. Presidente, se o senhor me permite, queria registrar a presença do meu irmão Tadeu Zilli, que está aqui nos fazendo uma visita, minha cunhada Elaine, e também o meu sobrinho Ramon, que é o que toca as lojas para a gente poder trabalhar e defender a sociedade catarinense. Sejam bem-vindos a essa Assembleia. Obrigado, presidente. Em votação, quem apoia permanece como está. Aprovado por maioria. Moção 864, deputado Nilson Berlando, manifestando contrariedade ao diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, senhor Juliano Snoma, em razão da suspensão das atividades do condomínio aeronáutico da Costa Esmeralda. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 865, deputado Maurício Goulart, manifestando aplauso aos atletas Tainara Miss e Camila Fleck pelos bons resultados apresentados no Campeonato Sul-Americano de Atletismo na Colômbia. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento 1945, deputado Matheus Cadorim, solicitando ao ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional informações sobre a portaria 1479 de 2023. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Matheus Cadorim. Só explicando o pedido de informação, na verdade, o requerimento sobre essa portaria, ela define critérios para a execução de despesas em curso decorrentes do exercício financeiro de 2020 a 2022. É uma listagem que elenca quem vai receber primeiro os recursos desses ministérios até o último. Os critérios estabelecidos são totalmente parciais e colocam a região sul do Brasil, especificamente nós aqui em Santa Catarina, como o último da fila. Por isso estou pedindo informações de por que esses pontos foram elencados para nos colocar em último novamente. Em votação, aprovado. Essa presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1932 a 1944 e 1946 a 1953. Comunicação. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 536 a 553. Encerrada a ordem do dia pela ordem, deputado Ivan Nato. Senhor
presidente, só queria registrar a forma carinhosa como fomos recebidos em São Paulo pelo governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, eu, o deputado Fernando Krenning, e estivemos em missão oficial à capital paulista, e a forma carinhosa como fomos recebidos pelo governador, a forma respeitosa como fomos tratados, a atenção que nos dispensou, tanto ele quanto o presidente Kassab, é digno de elogios. Eu queria deixar registrado aqui na casa a forma respeitosa como os deputados catarinenses foram tratados na capital paulista, principalmente pelo governador Tarcísio. E esperamos um dia poder retribuir aqui no parlamento esse carinho, que também veio da Assembleia Legislativa de São Paulo, que colocou toda a sua estrutura à disposição tanto minha como do deputado Fernando Krenning, que nos apresentou o parlamento, nos colocou a Assembleia Legislativa de São Paulo inteiramente à disposição para troca de experiências e de aproveitamento máximo da atividade parlamentar. Passamos agora às explicações pessoais. Ainda escrito, deputado Ivan Nats. Já utilizou da palavra. Próximo orador, deputado Marquito. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Tem um videozinho ali, né, pessoal, para eles. Boa tarde, senhores deputados, senhores e senhoras que nos acompanham aqui pelas redes sociais, pela TV Alesc e também nas dependências aqui do plenário. Eu queria trazer aqui uma discussão muito importante. A gente vem nos últimos meses discutindo nesse parlamento e toda a sociedade catarinense a questão da violência contra as escolas, que é um assunto central. A gente precisa entender por que as escolas, que deveriam ser espaços de formação cidadã, estão sendo lugares de expressão da violência. E quero trazer isso como uma reflexão profunda para todos e todas nós. Essa violência tem atingido toda a comunidade escolar, crianças, jovens, famílias, professores e demais profissionais. A violência contra educadores tem aumentado e, em alguns casos, tem sido fomentada, e é o caso lá da escola básica do Muquem, uma escola básica que fica lá, a gente chamava no interior do Rio Vermelho, hoje já é um bairro consolidado, que é a escola básica do Muquem, no bairro Rio Vermelho, aqui na cidade de Florianópolis. Desde fevereiro, temos recebido notícias e acompanhado a perseguição de profissionais da escola Muquem. Já foi aberto um processo administrativo contra uma orientadora educacional. Eu vou me furtar de dar o nome da orientadora educacional por respeito e por consideração por ela. Ela foi afastada e respondeu ao processo como determina a Secretaria de Educação. A investigação foi encerrada. A orientadora cumpriu com as determinações da Secretaria, mas, ao retorno ao trabalho, ela tem sido amplamente hostilizada, amplamente agredida verbalmente por recados pelos pais, mães e até mesmo alguns jovens daquela unidade escolar. Muito instigada por figuras e processos internos do próprio bairro que tem relação direta, muitas vezes com posicionamentos políticos, posicionamentos da comunidade, que não tem nada a ver com o trabalho realizado lá na unidade escolar. Uma unidade escolar do qual eu visitei, que tem uma obra sendo construída no mesmo momento em que a escola funciona, que não tem espaço suficiente para as crianças se alimentarem na cantina, que não tem espaço para as crianças fazerem educação física porque está toda tomada pela obra e que tem sérios problemas estruturais, não tem banheiro suficiente para as unidades escolares. E mesmo assim, figuras expressivas do bairro preferem fazer palanque político e ocasionar uma violência extrema para aqueles educadores e professores que dedicam suas vidas para educar crianças e jovens. Então eu quero fazer esse apelo, que figuras públicas, que políticos, que pessoas que têm o poder da palavra, cuidem sobre suas posições, porque elas acabam transformando a vida de educadores e educadoras que estão lá dedicados ao seu trabalho.
A excitação da violência chegou a tal ponto que no dia 2 de maio, crianças e adultos se colocaram na frente da escola para fazer agressões verbais e físicas a servidores. Pedras e ovos foram jogados no carro da orientadora educacional mencionada. Eu vou pedir para colocar o vídeo. É deprimente saber que uma comunidade está apedrejando e jogando ovo numa professora por estar sendo instigado por questões que não fazem sentido sobre o trabalho que ela realiza na unidade escolar. É aquele carro dela que tá vindo ali, é o vermelho? Não vai poder jogar. É o quadro das vermelho. É o que tem, é o gol, acho que é o gol de lá de trás da Juliana. É o vermelho. Da Priscila também é vermelho. Tá com medo, tá sendo escoltada. Vai! Ai, toca novo! Toca! Taca ovo nessa vagabunda! Taca ovo nessa vagabunda! Gente, é inaceitável estar acontecendo isso numa unidade escolar do estado de Santa Catarina. Sabe, a escola é um lugar de formação, um lugar de respeito, de construir cidadania, e construir a cultura da paz. Essa orientadora educacional não merece estar passando pelo que está passando, sendo, eu quero repetir, que isso é muito resultado de pessoas instigando esse tipo de violência extrema que tem acontecido lá. Não podemos permitir essa incitação ao ódio e da violência, fundamentados em preconceito e em divergências políticas, da relação que a comunidade tem e estabelece. Eu vou explicar. Não podemos permitir que crianças sejam motivadas a cometer atos de violência contra seus professores e seus orientadores educacionais. Precisamos urgentemente construir a cultura da paz nas escolas, precisamos promover o respeito e o diálogo. A escola deve ser um ambiente saudável e acolhedor, tanto para os estudantes quanto para os educadores. O ambiente escolar precisa ser valorizado, gente. Os espaços adequados para atividades físicas e artísticas, os espaços para educação ambiental, hortas escolares, áreas verdes e lazer, para realizar educação alimentar e nutricional, para ter formas participativas de atuação e com fomento à alegria e o livre brincar. Quero dizer mais, as escolas que a gente tem visitado, eu tenho certeza que muitos dos deputados aqui têm visitado escolas. Nós precisamos olhar para o ensino fundamental da rede pública estadual de Santa Catarina. Precisamos olhar para o ensino médio da rede pública estadual de Santa Catarina. É deprimente a situação que as escolas se encontram. E quem bota o pé nas escolas sabe do que eu estou falando. É nessa relação de respeito e construção de conhecimento da cidadania que vamos combater a violência. Precisamos atuar nesse sentido conjuntamente, em defesa de toda a comunidade escolar, inclusive dos educadores, das crianças, dos jovens e de toda a comunidade escolar. Repudiamos e reiteramos as práticas de violência contra as professoras e professores e demais servidores nas escolas. E solicitamos uma atuação contundente da Secretaria Estadual da Educação para promover a cultura da paz nessas unidades, em especial em todas as escolas da rede pública estadual. A educação pública em Santa Catarina precisa ser valorizada. Os servidores devem ser respeitados e ter a garantia de trabalhar em segurança. Se assim, nossos alunos e nossas alunas terão aulas com qualidade e a devida formação humana e cidadã. Então, nesse sentido, eu quero trazer um ponto. No começo da minha fala, deputado Sérgio Guimarães, eu coloquei, essa professora, ela recebeu um processo administrativo, ela cumpriu o seu processo administrativo, respondeu de acordo com o que foi colocado na instância hoje estabelecida na Secretaria Estadual da Educação, e o processo se finalizou, trazendo total isenção dela em atos que ela foi indiciada, em que ela foi autuada e foi questionada por pessoas da comunidade escolar. Ela se afastou, ela respondeu dentro do processo estabelecido oficialmente dentro da Secretaria de Educação, e ela foi autuada e
para retornar à sua atividade educacional. Porém, o ambiente violento da comunidade, por questões de diferenças, todas as comunidades têm suas diferenças. Todos os bairros têm disputa por associação de moradores, todo bairro tem disputas por questões envolvendo a igreja ou outras instituições locais, porém isso não afeta o trabalho que essa educadora realiza na sua unidade escolar como orientadora pedagógica. Não podemos misturar essas coisas, e isso tem sido uma mistura muito grande, e mais do que isso não é um fato isolado. Aí, esse tipo de posição é levado para dentro da escola, um lugar que era para ser construído ambiente de harmonia, ambiente de construção do pensamento, do conhecimento, construção dos princípios de cidadania e dos princípios humanistas que nós deveríamos cultivar nas escolas. Mas a escola já é um espaço onde a estrutura física já não comporta suficientemente a qualidade de ensino, onde as crianças não têm espaço para fazer uma educação física. O deputado Sérgio Maranhão sabe do que eu estou falando, ele visita escolas, onde as crianças têm que entrar pelo mesmo portão que entra o caminhão que leva o material e que entra os trabalhadores de uma obra que está acontecendo há 3 anos. Então a gente tem que, pelo menos, prezar e primar, enquanto agentes públicos que somos, pela harmonia, pela qualidade, pela cidadania e pelo respeito que educadores devem ter da sua comunidade escolar. Então eu quero fazer essa fala, eu sei que nunca é fácil fazer esse tipo de posicionamento, mas eu queria trazer aqui, implorar para que esse parlamento trabalhe na perspectiva de minimizar os conflitos, ampliar o ambiente cidadão e cidadã que tem as escolas e prezar pela qualidade estrutural e também pedagógica e dos profissionais que atuam nas escolas. Precisamos primar por esse que é o nosso grande tesouro, que são os professores e as professoras das nossas unidades escolares. Obrigado. Obrigado, deputado Marquito. Ainda nas explicações pessoais, com a palavra o deputado Lucas Neves. Vossa Excelência tem o tempo regimental de até 10 minutos. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar os colegas deputados. Quero só, na verdade, complementar uma fala que já foi feita pelo colega deputado Jair Mioto a respeito da retomada do julgamento amanhã no Supremo Tribunal Federal da descriminalização do porte de drogas para o consumo no Brasil. Esse julgamento estava paralisado, deputado Mário Mota, desde 2015. Eu quero aqui me manifestar totalmente contrário a essa possibilidade de liberação do uso de drogas para o consumo próprio no país, não só por representar aqui a Comissão de Prevenção e Combate às Drogas como presidente aqui na Assembleia, mas por ser totalmente contrário a essa possibilidade que será analisada, volta a ser analisada essa possibilidade pelo Supremo Tribunal Federal no dia de amanhã. A descriminalização abre precedentes extremamente preocupantes, especialmente em termos de saúde pública. E o consumo de drogas é um problema sério de saúde pública que afeta milhões de pessoas no Brasil. Não só os usuários, mas também as suas famílias. Cerca de 30 milhões de pessoas são afetadas pelo uso de drogas no Brasil. Existem muitas dificuldades em todos os meios para se adotar políticas públicas que sejam efetivas para o enfrentamento, prevenção e o tratamento contra as drogas. Além disso, ainda existe um lobby bem organizado que prega que a melhor resposta para o problema das drogas, incluindo o tráfico, seria a descriminalização seguida da legalização, a começar pela maconha. Outro ponto defendido pelo relator dessa matéria para descriminalizar as drogas é que a decisão sobre usar ou não é um direito individual que não afeta o coletivo. Porém, estatísticas mostram que para cada usuário nós temos outras 4 pessoas ao redor deste usuário que são afetadas pelo uso de drogas. É a família, é o pai, é a mãe, é o filho, é o esposo, é a esposa, que são afetados também pelo uso das drogas. Não existe um exemplo de algum país que tenha tomado esse caminho, que o Brasil pode tomar a partir da decisão do STF, que tenha dado certo. Ao contrário,
entidades mostram que onde foi liberado o consumo do uso de drogas, o consumo próprio, houve aumento no tráfico, houve um aumento no uso de outros entorpecentes e um aumento nas mortes por overdose. Está claro que a medida liberar não é a solução, muito pelo contrário. É necessário fortalecer as ações de prevenção e tratamento, e no Brasil já é possível, inclusive, a gente já conta com a justiça terapêutica, ou seja, não é necessário alterar qualquer legislação. Fora isso, precisamos educar e esclarecer a população sobre o uso de substâncias psicoativas, além de proporcionar atendimento de qualidade. Juntas, essas iniciativas criarão uma mudança social e cultural no nosso país. Descriminalizar não é a solução. Prevenção e tratamento, sim. Por isso, manifesto aqui na tribuna desta Assembleia a minha posição contrária a qualquer projeto, a qualquer decisão que venha para descriminalizar o uso de drogas no nosso país. Nós já temos muitos problemas, sérios problemas de saúde pública relacionados ao uso de drogas, e não é com uma medida como essa, descriminalizando, que a gente vai resolver alguma coisa. Se fosse assim, presidente, seria muito fácil. Acabar com o crime, bastava acabar com as leis. Liberar geral e aí sim as pessoas não cometeriam mais erros. Muito pelo contrário, a gente precisa de ações, precisamos de leis justamente para disciplinar. Se não, liberando a geral, aí nós vamos ter problemas mais sérios do que estes que nós já temos hoje. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Lucas Neves. Com a palavra, deputado repórter Sérgio Guimarães. Vossa Excelência é o último inscrito aí nas explicações pessoais. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde a todos que nos assistem também pela TVA. Hoje eu cheguei na Assembleia Legislativa, alguém me perguntou: deputado, o senhor está angustiado? Está agoniado? Está nervoso? E de fato eu estou. A pessoa já me conhece pelo semblante. E eu respondi a ela: eu estou porque eu não aguento mais receber vídeos e relatos de pais no Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis. Eu, domingo à noite, ontem à noite, não sei, postei um vídeo. Deu confusão, deu 3 viaturas de polícia, porque os pais perderam a cabeça. Claro que a violência não se justifica. Mas eu também fico imaginando um pai que chega com seu filho 11 horas da manhã e à noite ainda não recebeu atendimento. Eu estou cansado de falar com a secretária Carmen Zanotto, eu estou cansado de falar com o diretor, Dr. Levi, do Hospital Infantil, diretor do Hospital Regional, e recebi sempre as mesmas respostas e explicações. A secretária Carmen Zanotto diz: é cultural. Fala para um pai, para uma mãe, que está com seu filho doente, que tem que procurar um posto de saúde ou uma UPA. Fala isso para ele que está lá 5, 6 horas esperando atendimento. É muita falação e pouca prática. Gente, olhem com carinho para esses hospitais. Eu faço um apelo para vocês. Se coloquem no lugar desses pais, dessas mães, desses avós. Porque ninguém vai para o hospital porque quer. Tem imagem aí para mim? Peço para a assessoria colocar imagens da situação do Hospital Infantil aqui em Florianópolis, que é uma referência. Seu desespero de um pai pedindo explicação, desabafando, olha só, isso deve ter sido ontem ou domingo. Todo mundo esperando, sem atendimento. É um absurdo isso aqui. Eu nunca culpo, eu quero fazer uma observação aqui. Pode tirar nossa assessoria, por gentileza? Eu nunca culpo a ponta, a recepcionista, o médico, o enfermeiro, porque eles estão sobrecarregados. Eles estão dando o seu melhor, mas o sistema está falho, o sistema está horrível. Tem uma outra imagem, deputado, que nós vamos botar agora, que eu recebi hoje de uma funcionária do Hospital Regional. Eles compraram uma chaleira elétrica, estão esquentando água, colocando nessas garrafinhas para dar banho nos pacientes. Se alguém me falar que isso é normal, eu abandono.
O dia que isso for normal, então eu não sei mais o que é normal. Eu convido a secretária, eu convido o Jorginho Melo, o nosso governador, que eu pedi voto no segundo turno em cima de um caminhão, para visitarmos esses hospitais, sem avisar, porque não é possível, gente. Nós já estamos indo para o 6º mês desse novo governo, e o que está acontecendo? Vocês desculpem o meu desabafo, mas eu tenho mais de 500 mil de seguidores nas redes sociais, e todo dia é isso. Eu sou pai, tenho o Felipe de 4 anos e a minha outra pequena de 8, eu me coloco no lugar desses pais. Por isso que eu fico agoniado, porque eu não tenho a caneta, eu não consigo fazer mais. O que eu posso fazer é cobrar, fiscalizar, colocar na rede social e vir aqui desabafar na tribuna. Fica um apelo, deputado Massoco, senhor líder do governo. Eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para milhares de pais angustiados e agoniados desse estado, que muitas vezes saem de lá sem atendimento. E eu me segurei muito para vir nessa tribuna para falar. Eu me segurei muito, justamente para dar tempo para o governo, para as coisas se ajeitarem. Mas não dá mais. Não dá mais. Quando tiver que reconhecer, nós vamos subir aqui e vamos reconhecer. Vamos ser justos, porque eu sempre prego por uma palavra, bom senso. E nós temos que ter bom senso. Agora, tem que ter bom senso por parte do governo também. São crianças. Nós estamos falando de crianças. Desculpem o meu desabafo, mas eu falo aqui, em nome de milhares de pais, de avós, que clamam por atendimento. Olhar para mim, deputado Antídio, e dizer que atendimento de 5, 6 horas, o tempo é normal? Faça-me o favor. Então quem me diga isso, que vá numa emergência e fique esperando esse tempo todo, que eu quero ver se é normal. No dos outros é muito fácil, mas vamos nos colocar no lugar das pessoas que lá estão. Nós temos dever de estar aqui, cobrando, falando, porque é para elas que nós trabalhamos. Mais uma vez, eu peço e faço um apelo. A sensibilidade, todo mundo aqui é pai, é avô, volto a dizer, são crianças. Eu sei que está todo mundo trabalhando e empenhado, mas nós precisamos ter mais agilidade. Agilidade é a palavra. Obrigado. Obrigado, deputado. Repórter Sérgio Guimarães se inscreveu para falar, deputado Massoco. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, demais deputados que aqui ainda continuam no plenário, nossos cumprimentos. Eu venho até essa tribuna não só por ser líder do governo. É fácil vir aqui nessa tribuna, levantar a voz, dar grito forte, tentar achar culpado para tudo, achando que é a solução de todos os problemas. Todos sabem como o Jorginho recebeu o governo do Estado e como o Jorginho vem atuando. Inclusive, deputado Sérgio Guimarães, você já participou de várias reuniões, no qual foi convidado pelo governador. O governador tem sido sempre muito transparente e mostrar a situação que está o Estado de Santa Catarina, como tem mostrado também qual é o rumo que está tomando nas decisões. Secretária Carmen, aqui eu quero fazer referência ao trabalho que ela está exercendo. Olha, de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, dando o máximo para que realmente possa resolver todos os problemas no menor tempo possível. É reconhecido e é reconhecível o sofrimento das pessoas quando demoram 5 horas, 4 horas, 6 horas. E não é só das crianças, posso citar de um idoso, qualquer que seja o paciente. Um estado que tem aí praticamente todos os hospitais que necessitam de reforma. Tem que parabenizar o trabalho dos médicos, dos enfermeiros. Falta profissional? Claro que falta profissional. Passou 5 meses. Quem é gestor público, quem foi prefeito um dia, não foi prefeito, né? O senhor sabe, deputado, que 5 meses é o mínimo para você organizar a casa,
para você montar sua equipe de governo, fazer uma auditoria para fazer um levantamento, porque herança é o que tu recebe e é o que você vai entregar. Depois montar o secretariado e fazer o planejamento, se você quer que um governo tenha início, meio e fim. O governador Jorginho mesmo, secretária Carmen e todo o secretariado. Ninguém quer achar culpado do que não foi feito no passado. O governador não vai olhar pelo retrovisor. Ele já é pequenininho, deputado Sérgio Guimarães, porque para estacionar. O governo está focado em olhar pelo para-brisa, fazer as coisas acontecer. Essa é a vontade do governador. E dinheiro não brota em pé de funcho. Então o governador está organizando a casa. Muito consciente que precisa fazer um governo bom no início, bom no meio e bom no fim, ao contrário que fez o outro governo. Então não aqui achando desculpa, nem justificativa, nem chorando, mas defendendo o que é justo, entendemos a dificuldade, entendemos os problemas, mas o governo está trabalhando incansavelmente para resolver todos os problemas no menor tempo possível. Me conceda uma parte, deputado. Faço um desafio para o senhor. Vamos eu e o senhor visitar uma emergência de um hospital, seja do hospital infantil e do hospital regional? E lá eu quero ver o senhor, com todo respeito, dar essa explicação aos pais que lá estão. Deputado. Entendo perfeitamente o novo governo, está tudo sob controle. Eu não estou aqui culpando a caça às bruxas, não é isso. Eu só estou sendo humano, me colocando no lugar do próximo. O senhor está fazendo a defesa enquanto líder do governo, está tudo certo. É do PL, faz parte, tem que defender o governador. Para isso que o senhor está aqui, foi escolhido. O senhor aceita o desafio? Vamos lá visitar o hospital infantil, hospital regional, fazer um tour pelos hospitais. Para sentir na pele o que esse povo sente, porque eu faço isso. Deputado, talvez o senhor chegou recente, como eu cheguei, e é de conhecimento nosso o que o senhor apresentou aí, e é de conhecimento da secretária e do governo. Só que discursar bonito não resolve, é preciso resolver o problema. Vamos lá, e é senhor. isso... Não, por favor. Se o senhor aceitar o desafio, nós vamos. É só essa resposta que eu quero. Por favor, o senhor teve seu tempo, respeite o meu tempo. Por favor. Tá, então, assim, ó, nós entendemos o problema, sabemos que é preciso diminuir o tempo, mas é preciso reconhecer o que o governo vem fazendo. De cara, eu podia te dizer aqui, deputado, recebemos um governo com 110 mil pessoas aguardando numa fila para realizar uma cirurgia de média e alta complexidade, pessoas acamadas em cadeira de rodas, por falta de responsabilidade de quem governou antes. E o governo fez um esforço tremendo, já são mais de 35 mil cirurgias realizadas. Dizer que o governo não está fazendo empenho, o governo está fazendo empenho sim, muito, para resolver no menor tempo possível, mas é inadmissível se aproveitar de uma situação, de um momento, muito embora cada parlamentar tenha sua prerrogativa aqui, para fazer grito na tribuna, sabendo do trabalho da secretária Carmen e do empenho do governador, que aí está fazendo bem, e espero que no menor tempo possível se consiga resolver não só o atendimento no pronto-socorro na emergência, a reforma em todos os hospitais, a quantia de consultas represadas, a quantia de exames represada, e é para isso que nós fomos eleitos, é para isso que o governador foi eleito, e vai resolver sim todos os problemas no menor tempo possível. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Massoco. Encerradas as explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.